Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Então vamos aqui dar continuidade às leis de Newton, né, em aplicações. Vamos aqui falar das últimas aplicações, vamos fazer mais uns 2 ou 3 exemplos. Essa aula vai ser um pouco extensa, né? Espero que não seja mais do que 35 minutos, mas eu acho que vai ser sim. Infelizmente eu não vou poder cortar o vídeo aqui agora. Lembrando que todas essas aulas são destinadas ao curso de Engenharia de Minas e Engenharia Metalúrgica. Bem, pessoal, agora vamos fazer um exemplo, né? Um outro exemplo, que é o exemplo 2. Se eu não me engano, é o exemplo 2, que é o plano inclinado. Não, vamos deixar o plano inclinado para o final. Que aí o plano inclinado vai estar com atrito e sem atrito. A gente vai fazer os dois casos, mas vamos deixar ele para o final. Vamos fazer um outro tipo de problema aqui. O problema é o seguinte, certo? Eu tenho, novamente envolvendo o atrito, né? Eu tenho um bloco que está vindo com uma certa velocidade, certo? Esse bloco aqui ele tem massa m e ele está vindo numa certa velocidade. Nesse ponto aqui, ele está numa superfície lisa. A partir desse ponto aqui, a gente vai chamar ponto X não, ponto D. A partir desse ponto D, a superfície não é mais lisa, a superfície é rugosa, tem atrito. Então tem uma superfície rugosa. E ele tem uma certa velocidade v que é constante. Então o vetor velocidade d no ponto D é constante. Então se a velocidade v é constante, o que acontece quando ele atinge o ponto D em diante? Eu quero analisar o objeto a partir do ponto D. Tudo que está antes do ponto D não me importa. Se ele está vindo com uma velocidade variável, ou se a velocidade dele está vindo constante, não importa. Aqui eu estou dizendo que ele vem com a velocidade constante. Então tudo bem, que assim seja. Certo? Mas eu quero analisar a partir do ponto D. O que acontece com o bloco a partir do ponto D? Quando eu faço essa pergunta, o que acontece com o bloco a partir do ponto D, eu quero responder a seguinte questão: qual é a aceleração dele? Eu quero responder a seguinte pergunta. Qual é a aceleração dele a partir do ponto D ou depois do ponto D? E aí, como é que vocês fariam para responder essa pergunta? Vai ter uma outra sim, mas aí a pergunta é essa aqui. Como é que vocês fariam para responder essa pergunta? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar e pensar. Então, eu tenho que fazer a análise do meu problema antes ou depois do ponto D? Tem que ser depois do ponto D, certo? Depois do ponto D. Porque antes do ponto D é lisa. Se isso é depois do ponto D, não é mais lisa, é rugosa. Então, tem que atuar. Então, a análise tem que ser, vamos dizer, a análise tem que ser com a análise tem que ser
depois de passar por D. Certo? Depois de passar por D. Ao fazer isso, o que acontece? Eu vou ter o seguinte questão. Aí a gente tem que fazer o diagrama de forças. Eu vou ter o meu bloco, certo? Aí eu vou ter o vetor peso, a força normal. E aí qual é a força que atua no eixo X? É só a força de atrito, pessoal. Então eu só vou ter a força de atrito atuando aqui nessa direção, ó. Por que é nessa direção? Por que não é o contrário? Porque o sentido do meu movimento é isso aqui, ó. O sentido do meu movimento é esse. E que atrito é esse? É cinético ou estático? É cinético. Então temos uma força de atrito cinética aqui, ó. Uma força de atrito cinética. Então no eixo Y já sabemos o que acontece, né? Então no eixo Y temos que normal mais o vetor peso é igual a zero. Isso leva à conclusão que a componente da força normal é massa vezes a gravidade, é a massa do bloco. E no eixo X, o que vai acontecer no eixo X? Eu vou ter uma força resultante que já vamos colocar aqui. Que é massa vezes aceleração. Isso tem que ser igual a quem? Isso tem que ser igual a quem? Antes eu tenho que fazer o seguinte, ó. Isso aqui vai ser assim, ó. Massa vezes aceleração. Vamos colocar o vetor. Aí depois eu vou explicar para vocês o que vai acontecer aqui. E aí eu vou ter o vetor força de atrito cinético. Repare o seguinte. Como eu falei para vocês, o vetor força de atrito está apontando para onde? Esse camarada aqui é a orientação positiva do X. Então, o sinal é negativo. Então, o vetor força de atrito cinética ela aqui é menos o coeficiente de atrito cinético vezes a massa vezes a gravidade unitário unitário I. Então, é isso aqui. E aí a aceleração vai ser quem? O vetor aceleração é a própria A unitário I. Ok? Aí agora sim, a gente substitui. Toda vez eu tenho que fazer isso, Francisco, colocar isso unitário I? Não precisa, pessoal. É porque eu gosto de fazer essas coisas de forma detalhada para não gerar nenhum tipo de dúvida, entendeu? Então vamos lá. Aí eu vou ter massa, a aceleração. Não precisa mais colocar o unitário I porque a gente está analisando as componentes. Eu vou pegar a componente do lado esquerdo I e vou comparar com a componente I do lado direito. Aí eu vou ter menos o coeficiente de atrito cinético que multiplica a massa, que multiplica a gravidade. Aí olha só o que acontece. Eu corto a massa do lado esquerdo e a massa do lado direito. E aí eu chego à conclusão de que a aceleração é quem? É menos o coeficiente de atrito cinético que multiplica a própria gravidade. Qual é o significado físico disso aqui, desse resultado aqui? Chegamos a um resultado parecido com esse, só que não falamos de força de atrito. Eu digo parecido no sentido que a gente achava uma aceleração negativa lá no início do curso da disciplina, né? Aqui a gente está achando que a componente da aceleração é negativa, é menos o coeficiente de atrito cinético vezes a gravidade. E uma coisa interessante é que não depende da massa, certo? Não vai depender da massa. O que vai depender é do coeficiente de atrito. Em termos práticos, o que é esse coeficiente de atrito aí, esse μc?
ele está relacionado em termos práticos. Por exemplo, o coeficiente de atrito de um pneu careca, vocês acham que é alto ou é baixo? Fica aí a pergunta, não vou responder. Vocês vão pensar e vocês vão responder para si mesmos. Então, o coeficiente de atrito, ele é uma interação entre o material que está deslizando em cima da superfície da qual ele está passando, entendeu? Está deslizando. Então, isso quer dizer o quê? No caso aqui do nosso bloco, a superfície da base do bloco está, digamos assim, interagindo com a superfície do chão, né? Da qual ele está deslizando. Só que como aqui tem uma agoração de uma força contrária ao movimento, que a gente vai chamar essa força no futuro de força dissipativa, que é o atrito, ela vai fazer o que? Ela vai atrapalhar o movimento, mas ela vai atrapalhar o movimento até certo ponto em que a velocidade vai o que? Diminuir, até chegar a um ponto que ela fica nula, ou seja, ele para. Então repare que se eu coloquei a velocidade constante e eu quiser descobrir quanto tempo ele demora para parar, que é o próximo problema, aí eu tenho que fornecer o valor da velocidade inicial. Qual é a velocidade inicial com que ele chega no ponto D? Certo? Mas isso aí é uma outra pergunta. Ok? O que eu quero que vocês entendam é isso aqui. A aceleração deu negativa por quê? Porque estou tendo um movimento em que a força de atrito está sendo utilizada para frear o bloco. Então é um movimento de frenagem, é uma aceleração de frenagem, na verdade. Essa aceleração está sendo, digamos assim, utilizada para frear o bloco. Ok? E aí vamos tentar agora resolver esse problema aqui. Vamos supor que a velocidade inicial dele no ponto D é quem? A velocidade inicial dele seja de 10 metros por segundo. Ok? Então, prestem atenção. Qual é a definição da aceleração? Não é a derivada da velocidade em relação ao tempo? Então, o que eu vou fazer? Aonde tem A aqui no quadro vermelho, eu vou substituir. Então, vou ter dv dt é igual a menos μc que multiplica g, certo? Aí eu vou passar o dt para o lado direito. Aí eu tenho dv é igual a quem? A menos μc que multiplica a gravidade que multiplica dt. Aí eu vou deixar esse cara aqui, vou fazer exatamente isso aqui para poder chamar a atenção de vocês. Ficou desse jeito aqui. Eu não vou integrar por enquanto. O que eu quero enxergar nesse problema agora? Eu quero enxergar, a pergunta que eu fiz é a seguinte. Quanto tempo demora ou leva, né, para o bloco parar? Essa pergunta, pessoal, ela é fundamental porque ela já fornece as condições dos limites de integração. Aí existe uma malandragem aqui no problema. O que é o bloco parar? É atingir velocidade zero, velocidade final zero. Então, o que eu tenho que fazer na hora que resolver essa integral, essa equação diferencial aqui, infinitesimal aqui em vermelho? Quando eu for integrar, eu tenho que integrar ela assim, ó. Eu tenho que integrar de uma velocidade inicial até uma velocidade final, certo? De dv. Isso tem que ser o coeficiente de atrito cinético é uma constante, a gravidade é constante, então sai fora da integral. Então vai ficar menos μc g integral. Aí o que acontece? Eu não vou colocar um tempo t0, eu vou colocar zero, porque eu quero o problema está sendo iniciado a partir do ponto D, lá de cima que a gente estudou, até um tempo t que eu quero descobrir.
Então, dt. Então, se a velocidade inicial é um valor numérico, que está aqui, ó, 10 metros por segundo, e a velocidade final eu já estou arbitrariamente dizendo que ele parou, então isso quer dizer o quê? Que ele atingiu o valor igual a zero. Então eu vou integrar de quem? V0. Vamos deixar para substituir depois, senão a chance de cometer um erro é grande. Então essa integral vai ser Vf menos V0 igual a menos o coeficiente de atrito cinético que multiplica a gravidade, que multiplica o tempo. Esse cara aqui é zero, porque eu estou dizendo que o bloco parou. Se o bloco parou, como é que vai ficar a equação agora? Eu vou ter menos V0 igual ao coeficiente de atrito cinético, um negativo aqui na frente, que multiplica a gravidade, que multiplica o tempo. Eu quero saber o tempo. Repare que vai estar negativo do lado esquerdo e negativo do lado direito. Negativo dividido por negativo dá positivo. Então posso multiplicar todo mundo por menos 1 aqui. Não vai influenciar em nada. Então vai ficar V0. Então o tempo que demora para parar vai ser quem? A velocidade inicial dividido pelo coeficiente de atrito cinético vezes a gravidade. Então essa é a expressão para se calcular o tempo de frenagem necessário para que o bloco pare. Então esse é o tempo de frenagem, que é V0 sobre o coeficiente de atrito cinético vezes a gravidade. Então, agora se a gente colocar aqui valores, ó, a V0 é 10, né? Então, se V0 é 10 metros por segundo, e eu tenho um coeficiente de atrito cinético igual a 0,5, né? Vamos dizer que é 0,5. E eu tenho a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o produto μc com g vai dar 5, né? Então eu vou ter 5 é igual a μc que multiplica g. Então eu vou ter 10 dividido por 5. Então o tempo é 10 divididos por 5. Isso vai me dar 2 segundos. Então esse é o tempo que demora para o bloco parar. Ok, pessoal? Então esse é o tempo necessário para o bloco parar. Então temos a aceleração e temos o tempo de frenagem. Aí se eu perguntasse para vocês agora, qual foi a distância que ele percorreu? Qual foi a distância que ele percorreu? Isso aí vai ficar como exercício para vocês. Certo? Pois bem, pessoal, então vamos agora ao próximo problema, que é o plano inclinado. Então eu vou limpar aqui a tela, limpar a tela e vamos aqui ao problema do bloco inclinado. Certo? Então temos aqui o bloco inclinado, ou perdão, plano inclinado, né? Problema do plano inclinado. Vamos fazer o primeiro caso sem atrito. Caso sem atrito. Então vamos tentar desenhar aqui, né? Um plano, um tobogã, a princípio seria isso. E aqui eu tenho um ângulo θ. Certo? Esse camarada aqui é uma altura h.
eu tenho um bloco que é solto. Reparem aqui, ó, ele está nessa ponta aqui. Um bloco de massa M, certo? Esse bloco, né, é solto. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Esse bloco é solto, ele tem massa M. A pergunta é, supondo que sabe-se que não há ação da força de atrito na rampa. Não há ação da força de atrito na rampa. Logo, qual é a aceleração do bloco? Então essa é a primeira pergunta que a gente vai tentar responder. O que a gente tem que fazer aqui, pessoal? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a análise do diagrama de forças. Não tem como fugir, pessoal. Aqui eu vou ter, supostamente, né? Acho que eu consigo usar a régua agora aqui, né? Vamos supor que dá para usar aqui. Opa, acho que agora fica legal. Então vamos fazer a análise aqui. Então eu vou ter aqui o seguinte, né? Eu vou ter esse camarada aqui vindo nessa direção. Ele está descendo, né? Então quais são as forças que atuam nele? Eu tenho a força normal, que é sempre perpendicular à superfície. Vou ter a força peso, que atua aqui nessa direção. E aí o interessante é o seguinte, agora, que eu acho que o que muita gente erra, é isso aqui, ó. Eu tenho agora um eixo inclinado. O meu Y está aqui e o meu X está aqui. Então, por semelhança de triângulos, quando a gente faz essa projeção aqui, ó, eu vou ter uma projeção PY da força, peso, e eu vou ter uma projeção em verde, né? Uma projeção em verde da força Px. Juntando o Py com o Px, vou ter o vetor P. Só que agora é o seguinte, o ângulo θ aqui não é o ângulo bonito lá que a gente viu do eixo cartesiano normal. Aqui ele está inclinado. Então agora, por semelhança de triângulos, esse ângulo θ aqui é exatamente igual a esse ângulo aqui, ó. É esse ângulo θ aqui. Ok? Então vai ter uma inversão da decomposição das componentes do vetor força-peso. Então, ó, o meu vetor força-peso x, antigamente era P cosseno de θ unitário I. Só que agora não vai ser mais P cosseno de θ, vai ser P seno de θ. Porque eu estou fazendo em relação a esse ângulo alfa, certo? Depois eu vou dar uma dica que é um macete, é um truque para vocês fixarem isso na mente. Então eu vou ter P que multiplica o seno de θ, que multiplica aqui em unitário I. E quem é o PY? O PY vai ser o contrário. O vetor PY vai ser P cosseno de θ unitário J. Qual é o macete?
Relação triângulo-retângulo. Se fosse esse ângulo θ aqui desse triângulo grande do tobogã, é fácil, né? Então, o que é o cosseno? O cosseno é o que está colado ao ângulo θ. Se está colado, é cosseno. Se está distante, é o seno. Então, essa é uma regrinha para facilitar a assimilação desse tipo de situação. Repara que agora aqui o triângulo é esse aqui, ó. É esse triângulo aqui, dos vetores PY, P e PX. O PX ele seria o cateto oposto, e o PY seria o cateto adjacente. E o P seria quem? A hipotenusa. Então repare que o ângulo o PY está colado com o θ. Se está colado é cosseno. Então ó, o cosseno aqui embaixo aparecendo. Se está distante, que é o PX, é o seno. Então tem essa regra. Isso é mais um truque para vocês fixarem e não se enrolarem na hora de fazer essa decomposição. Certo? Lembrando que a força-peso, a componente dela é quem? É massa vezes a gravidade. Certo? Muito bem, né? Reparem nisso. Então, pessoal, olha só. No eixo Y, como é que fica aqui no eixo Y? No eixo Y a gente vai ter o seguinte. Existe movimento no eixo Y? Não. Então a força resultante em Y, ela é zero. Então isso quer dizer que o vetor normal mais o vetor P, só que agora esse P, quem é esse P? Não é P, é PY. Então eu vou ter que o normal, em termos de componente, é a massa, gravidade, cosseno de θ. Cosseno do ângulo θ. Ok? Agora, quando formos para o eixo X, a única força que atua aqui no eixo X, que é o que faz descer o bloco, quem é? Então, a força resultante em X é a própria componente horizontal da força-peso, que é quem? É o Px. Então, em termos de componente, a gente tem o que? Massa, já estou colocando sem a notação vetorial, tá? Então, a massa vezes a aceleração, que multiplica quem? A massa, a gravidade, que é a força-peso, que multiplica quem? O seno do ângulo θ. O seno de θ. Olha uma coisa interessante. Eu tenho massa do lado esquerdo e eu tenho massa do lado direito. Posso cortar as duas. Então eu chego à conclusão de que a aceleração não dependerá da massa do objeto. Depende unicamente do que? Do ângulo de inclinação, uma vez que a gravidade é constante. Certo? Vamos fazer uma pequena análise aqui dessa relação que a gente obteve agora. A aceleração é a gravidade que multiplica o seno de θ. Certo? O que acontece com o ângulo θ for igual a zero? Eu não vou ter movimento, é como se eu tivesse pegado a rampa e tivesse achatado ela toda no eixo X. Certo? Porque o seno de zero é zero, a aceleração é zero, não faz sentido. Certo? Então esse tipo de problema não faz sentido. O bloco simplesmente não desce, ele vai ficar, é como se eu tivesse pegado a rampa e tivesse, como se diz, achatado ela aqui em cima, né? Por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo aqui a rampa, é como se eu tivesse pegado essa rampa aqui e tivesse empurrado ela, toda a base dela, né? Quer dizer, a hipotenusa dela tivesse toda aqui sendo empurrada nessa base aqui, onde está o cateto adjacente. Então o bloco ele seria projetado aqui para a superfície. Aí não faria sentido, porque aí não estaria mais falando de plano inclinado. Certo? Então temos essa análise.
Agora, quando o ângulo θ for igual a 90 graus, o que vocês acham que acontece? A minha aceleração vai ser a própria gravidade, né? Em termos de componente. Isso significa o quê? Significa que eu estou no movimento vertical. E aí também não estou no plano inclinado. Então, esses ângulos θ 0 graus e 90 graus, eles são os casos limites, em que você não está mais dentro do... Quer dizer, não é nem o caso limite, ele já passou do caso limite, porque você não está mais no plano inclinado. No primeiro em azul você vai estar numa superfície, não vai estar no plano inclinado. E o segundo você vai estar num movimento vertical. É como se você estivesse do alto de um prédio e soltasse um objeto do alto de um prédio. Ok? Então é isso, pessoal. Então essa aqui é a aceleração. Ok? Agora, se eu perguntasse o seguinte: achamos a aceleração. E se eu quisesse saber qual é a velocidade? Qual é a velocidade com que o bloco chega na base? A base da rampa? Essa é a pergunta, né? Então, repare o seguinte, ele saiu de uma altura lá em cima H e chegou até uma base, né, lá embaixo. Eu tenho várias formas de resolver esse problema. Quando a gente for atacar esse problema de novo, lá na energia mecânica, a gente vai ver que rapidinho a gente faz esse problema. Mas aqui vamos fazer do ponto de vista dinâmico, newtoniano, na verdade. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: eu tenho que aplicar a definição de aceleração, né? Eu vou ter o quê? A aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Aí eu vou colocar dv dt é igual a aceleração é igual a gravidade que multiplica seno de θ. E aí eu chego à conclusão de que dv é igual a g seno de θ que multiplica dt. Aí, como se diz, eu tenho que integrar essa equação infinitesimal aqui. Eu tenho que integrar esse cara. O θ não varia, o g também não varia, certo? Só que aí tem um porém. Eu vou ter uma dependência temporal que eu não sei quem é. Eu não tenho como descobrir isso. Eu não sei quem é esse tempo. Então a gente pode recorrer a algum outro artifício. Qual é o outro artifício que a gente pode recorrer? Nesse caso aqui, então se a gente for via de fato, eu vou ter uma integral. Se ele foi solto, a velocidade inicial dele é zero. Então eu vou ter uma velocidade v, que é com que ele chega na base, dv, eu vou ter g seno de θ, integral de 0 a t dt. Isso aqui vai me dar o seguinte resultado: eu tenho que a velocidade com que ele chega na base é isso, é a gravidade seno de θ que multiplica o tempo. Mas eu não sei como é o tempo. Eu quero determinar esses valores em função desses parâmetros aqui. Eu tenho h, tenho θ, e aí eu vou colocar o outro parâmetro aqui, que é a distância d. Essa distância d aqui, certo?
que é o que ele percorre da rampa. E aí vocês não vão saber quem é o tempo. Né? Como é o tempo? Tá errado essa questão aqui? Não tá errado, mas a ideia é calcular em função dos parâmetros que estão ali no problema, né? Então errado não está. Não está errado, errado não está, ou não está errado. Não está errado, mas eu quero me livrar da dependência temporal. Eu não quero ficar dependendo do tempo para saber qual é a velocidade que ele chega na superfície. Eu quero ter uma expressão em que só com base na altura do bloco, na distância da rampa, na gravidade, no ângulo de inclinação, eu consigo achar a velocidade com que ele chega na base. Aí a gente tem que recorrer ao que? Relações trigonométricas, né? E uma outra expressão que a gente tinha lá na cinemática que a gente vai utilizar agora. Que expressão é essa? É a equação de Torricelli. Então temos que usar a equação de Torricelli. Não sei se eu escrevi certo, acho que eu escrevi errado, mas tudo bem. Sempre erro o nome desse camarada aqui. Então temos a equação de Torricelli, que diz o que? Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração. Repare que eu coloquei aceleração, não coloquei gravidade, que multiplica uma distância d. Por que eu coloquei distância d? Porque é o que ele percorre ali em cima. Ó. Ele não percorreu uma distância h, ele percorreu uma distância d. Certo? Então, quem é a aceleração? Agora sim, a aceleração vai ser quem? G seno de θ, que foi o que a gente achou. A velocidade inicial dele é igual a zero, porque é a partir do repouso. Então, eu tenho que v ao quadrado é igual a quem? É igual a 2 vezes G seno de θ, que multiplica quem? Essa distância d, que é um mistério ainda, que eu não sei como é que eu faço para calcular ela, mas a gente já vamos tentar expressar ela a partir de um parâmetro que seja mais simples, que é o quê? Que é a altura e o ângulo, né? Então a pergunta é como expressar d em função do ângulo de inclinação e da altura h? A resposta é simples, né? Relação trigonométrica, né? É o seno. O seno de θ é quem? Não é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o h. A hipotenusa é o d. O h é a altura, né? Aqui em cima, ó. Então o d é a hipotenusa, o h é a altura. Então eu posso reescrever o d como sendo como? Como seno h dividido por seno de θ. Simples assim. E aí eu vou ter o quê? Que v ao quadrado é 2g seno de θ. O d é isso aqui, é h divididos por seno de θ. Então repare que nem o ângulo eu vou precisar. Simplesmente eu vou cortar esse cara com esse cara. E aí eu vou ter o que? V ao quadrado é igual a 2gh. Isso implica que a velocidade com que ele chega na base é quem? É a raiz quadrada de 2gh. Esse resultado, pessoal, ele é muito importante. Quando a gente for falar lá da energia mecânica, a gente vai chegar no mesmo resultado sem passar por nem perto disso aqui que a gente fez.
gente não vai precisar de fazer nada, nenhuma relação trigonométrica, nem nada disso. E a gente vai chegar no mesmo resultado, que é isso que vocês estão observando, que é a raiz de 2GH. Certo? Repare que eu estou usando a condição de que a velocidade inicial é zero. Se a velocidade inicial não fosse zero, fosse diferente de zero, se a velocidade inicial fosse diferente de zero, então eu teria uma outra resposta. Eu teria que ver a raiz quadrada de V0 ao quadrado mais 2GH, né? Se a velocidade inicial não fosse nula. Mas como ele partiu do repouso, então a velocidade inicial é zero. Então a gente pode apagar esse cara aqui. O problema ele está mostrando que é zero. Ok? Então, pessoal, esse é um problema bem simples. Aí, com base nesse problema, tem uma outra pergunta. Quanto tempo ele demora para atingir a base? Aí vem uma outra pergunta. Quanto tempo ele demora para chegar na base? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar agora essa expressão do V raiz do GH e substituir ali na equação do V igual a G seno de θ. Então vamos ficar aqui, ó. Então chegamos à expressão que V é igual a quem? A G seno de θ que multiplica o tempo. O V é isso aqui. É raiz de 2GH igual a quem? A G seno de θ que multiplica o tempo. O que eu vou fazer? Eu vou passar tudo dividindo aqui agora. Então o tempo que demora para atingir a base vai ser raiz 2GH divididos por G seno de θ. Reparem aqui na seguinte questão agora. Agora eu posso reescrever essa raiz quadrada da seguinte forma. Se eu tenho um G fora da raiz, quer dizer que eu tirei a raiz quadrada dela aqui embaixo. Então eu posso reescrever esse cara da seguinte forma aqui, ó. Eu posso reescrever isso aqui dessa forma. 2GH divididos pela raiz quadrada de G ao quadrado seno ao quadrado de θ. Eu posso reescrever essa raiz de uma outra forma também. Então, seguindo o desenvolvimento, eu posso escrever isso aqui dessa forma também. Isso aqui vai ser raiz quadrada. Aí aqui vai ser o que? Um 2GH divididos por quem? Por G ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então eu passei a raiz para dentro. Na verdade, o radicando para dentro da raiz. Aí o que eu posso fazer? Eu posso cortar agora esse G quadrado, esse quadrado com esse G. E chegar na seguinte relação, que o tempo é isso aqui, ó. É a raiz quadrada de 2H divididos por G, que multiplica 1 seno ao quadrado de θ. Pode ser dessa forma. Ou finalmente, o tempo que demora para chegar na superfície pode ser isso aqui também, que é 1 sobre seno que multiplica a raiz quadrada de 2H sobre G.
Pergunta: se o ângulo θ fosse 90 graus, qual seria o valor desse seno? Seria 1, que é exatamente o tempo que demora de um bloco ou de um objeto atingir um movimento vertical, né? Descer lá, vamos supor, ele solto do alto de um prédio, aí ele vai caindo, vai caindo, vai caindo até chegar à superfície. Que é o tempo é a raiz de 2G, raiz de 2H sobre G. Aí a pergunta, dimensionalmente está correto? Sim. Por quê? A dimensão de H é o quê? É distância. Em termos de unidade seria metro, mas a dimensão é distância. A dimensão de G é o quê? É distância divididos por tempo ao quadrado. Em termos de unidade seria o quê? Seria metro por segundo ao quadrado. Então o metro corta com metro. Aí eu vou ter 1 divididos por segundo a menos 2. Isso vai dar 1 segundo a menos 1. Só que é uma divisão de uma divisão. Então esse argumento passa para o numerador. E aí fica segundo, que é exatamente a unidade de tempo no sistema internacional. Então, reparem que aqui, ó, a física, pessoal, acabou aqui. Daqui para cá foi só algebrismo, certo? Isso, pessoal, vocês só vão ganhar a prática fazendo exercício, praticando. Senão, vocês não conseguem chegar nesse tipo de... essas manhas, né? Essas manhas, esses artifícios de matemática. Muitos se questionam isso. Ah, por que fazer isso? Né? Pense nisso aqui, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Pense que todo mundo já jogou videogame, né? Principalmente esses jogos aí. Eu não sei como é que é em relação aos antigos, mas na época dos 16 bits ou 32 bits, que era uma Mega Drive, Super Nintendo, Super Mario World, por exemplo, você tinha que ter um macete para parar diretamente na última fase, senão você não passava. Então isso aqui são macetes que você vai descobrindo à medida que você vai praticando, ok? Então a gente fecha todas as perguntas possíveis, né, em relação ao plano inclinado sem atrito. Agora, para finalizar a nossa aula, né, eu acho que eu vou parar por aqui e aí eu vou fazer o caso com atrito. Senão vai estar ficando muito grande esses vídeos aqui. Então até o próximo vídeo, pessoal.